Graças a Deus, estamos começando então o nosso estudo de hoje. Hoje é dia 3 de abril de 2024, iniciando para você e para nós todos o programa Deus Pode. Deus Pode é um programa que está sendo gravado e já está há muito tempo no ar. Tem várias matérias, vários estudos aí que foram divulgados, está na rede. Você pode procurar muitos livros, todos praticamente, Coríntios, Tiago, Timóteo, é só procurar que você vai ter estudo com todos esses livros também. E agora, concluindo aqui, o livro de Pedro. Depois de Pedro, o pastor Douglas, eu estava pensando em voltar para Romanos. Opa. É um livro muito forte, né? Então vamos concluir Pedro hoje e na semana que vem iniciaremos então o livro de Romanos. Bem, gente, a carta de Pedro, ela é uma carta muito universal, como ele mesmo disse, é uma carta para todas as igrejas e em todos os tempos. Aqui, a primeira carta de Pedro, primeira epístola universal de Pedro. Eu entendo, pastor Douglas, que é universal porque ele fala de forma geral para todas as igrejas e em todo o tempo, né? Exatamente. Quando nós falamos, existem dois tipos de igreja. A igreja local e a igreja universal, que não é a igreja universal do reino de Deus. Né? A igreja universal é aquela que é formada pelos santos, salvos, eleitos e remidos em Cristo Jesus em todo o mundo. Essa é a igreja do arrebatamento, a igreja que vai subir. É a verdadeira igreja de Isso, Cristo, a igreja eleita. A igreja local é aquela igreja organizada. Hoje que tem CGC, que tem um templo CNPJ, onde os irmãos vêm, CNPJ, velho, né? CGC. Que vem para a igreja, que ali congrega, que aprende, que é muito importante. Sim. Existe a igreja modalidade e a igreja soladade, né? Solas. É isso, né? Que vem exatamente aquela igreja que é para fora, que não tem fronteira, que não tem parede, é aquela igreja modal, que é aquela igreja que é local, que está para preparar as pessoas para terem uma vida cristã do lado de fora. Então, quando nós falamos de epístolas universais, são aquelas epístolas que foi direcionada não apenas a uma igreja local, mas a várias igrejas locais. Muito bem, então vamos começar a nossa leitura assim, da seguinte forma. Vamos colocar na tela, não vamos avisar o pessoal. Assim, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Ele começa assim: aos presbíteros que estão entre vós, uma carta dirigida aos presbíteros, admoesto eu, que sou também presbítero. Olha aqui, o apóstolo Pedro, ele também se considera um presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Então ele vai exortar a igreja nessa condição de presbítero também. Ele fala assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Eu paro aqui para a gente pensar sobre isso. Olha a orientação do apóstolo Pedro para os presbíteros, para pastores, para apóstolos, para todo aquele que se propõe a pregar o evangelho às pessoas. A igreja é de Deus, a igreja não é do homem, é de Deus. E aquele que o faz deve fazer a sua pregação de forma voluntária e sem nenhuma preocupação pessoal. Isso é o que é importante. Essa ganância que ele fala aqui é a preocupação pessoal. Eu vou pregar para poder fazer desse ministério a minha própria vida. Eu acho que é por aí.
Aqui, nosso irmão Pedro, ele fala do presbítero, os anciões, que são aqueles que tinham cargos de responsabilidade, ou seja, reverendos. Hoje também pastores, né? Todos esses estão aqui inclusos, bispos, né? Então ele fala, aqueles que cuidam do rebanho do Senhor. E ele começa aqui, ele falando que eu que testemunhei o sofrimento de Cristo, eu acho isso lindo, né? Porque uma das coisas que é característica do ministério é o sofrimento. O sofrimento, a perseguição, a dor, ela é extrema característica dentro do ministério daqueles que foram chamados para a sua obra. E ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Aqui é a esperança do trabalho do pastor. O que vai preparar o texto para mais à frente, né? Ele coloca 2 pontos aqui, mas ele fala, olha, eu vi o sofrimento de Cristo, e Cristo é o supremo pastor. Nós também sofreremos, porque Cristo assim sofreu. Jesus, ele ensina dessa forma. Mas, contudo, eu tenho uma esperança, porque eu sou coparticipante da glória que há de ser revelada. Ou seja, nós não amontoamos tesouros aqui nessa terra, mas sim amontoamos tesouros nos céus. O que nós queremos, na verdade, é cumprir a nossa vocação. Por isso que no versículo 2 ele começa: pastoreei o rebanho de Deus, pastoreei o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento. Ou seja, você não pode ser constrangido para poder fazer tal coisa. É voluntário. E nem constranger aquela pessoa. Mas espontaneamente. Ou seja, a minha vocação, ela não tem de ser uma obrigatoriedade. Eu fico assim abismado quando eu vejo pastores no púlpito assim reclamando da vida pastoral, né? Vocês não sabem o quanto que eu abri mão, o quanto tempo com a minha família. Meu Deus, tu é pastor, acorda. Pastor é vida de renúncia. E a renúncia é algo que tem de ser um motivo de glória para Deus, de adoração a Deus, e não um peso para a sua vida. Por isso que ele fala espontaneamente, como Deus quer. Deus quer que tu faça espontaneamente. Nem por sórdia ganância, mas de boa vontade. Você não deve fazer pelo dinheiro, pelo recurso. Você não deve ser um obreiro comprado. Você tem de ser um obreiro levantado por Deus. Você não pode ser uma pessoa que entra dentro da pregação do evangelho, do anúncio da palavra de Deus, pelas benesses que as coisas podem dar à sua vida. Nós vimos hoje pregadores com vida de milionários. E isso não é compatível com o evangelho. Pessoas que você convida ela para pregar na sua igreja, elas cobram de 8 mil a 20 mil reais para poder pregar na sua igreja num domingo. Meu Deus. Eu fico pensando em que céu essas pessoas querem entrar. Em que céu essas pessoas querem entrar? Ou em que base se apoiam para ter essa ousadia de cobrar por estar pregando a palavra de Deus? A resposta é simples: o obreiro é digno do seu salário. Só que não é isso que diz o texto. O texto diz: se acaso recebeis alguma coisa, aceitai, pois o obreiro é digno do seu salário. Ele não diz do texto assim, cobrai. Ele diz: acaso recebei alguma coisa. Você aceita. Porque é uma graça, a pessoa está ali semeando na tua vida, está ofertando, você ora, você agradece, aceita de bom grado. Mas cobrar, eu vou com tal valor. Não, de maneira nenhuma. Mas de boa vontade, sempre alegre. Irmãos, eu prego toda semana eu estou pregando. E a minha esposa, ela faz a minha agenda. E às vezes ela entra em parafuso, porque tem uma fila, como ela acabou de dizer aqui no áudio. E eu nunca cobrei para pregar, pastor bispo. Nunca cobrei para pregar. Nunca cobrei para pregar. E vou de bom grado. Igrejas grandiosas, igrejas grandes, igrejas médias, igual a que eu congrego lá, a Belém, igrejas pequenas, igrejas minúsculas, e vou pregar o evangelho, porque em mim pesa
essa obrigação. Deus me deu isso, Deus me deu essa graça. E ai de mim se ocultar o talento que Deus me deu. De graça recebeste, de graça dai. E vou. Eu só peço, porque eu não tenho carro, né? E depois do AVC ando um pouco esquecido às vezes, né? Posso me perder, peço para as pessoas me pegarem. Ou então, se podem custear o Uber, porque às vezes a gente não tem um recurso. Mas se não tiver, eu vou de ônibus. Eu vou tranquilo, porque o que importa é pregar. E aqui nós vimos no versículo 3, né? Nem como dominadores dos que vos forem confiados, antes tornando-se modelo do rebanho. Irmãos, quando você é ordenado ao presbitério, quando não é presbítero, ordenado a pastor, quando você é sagrado, no caso, se for ordenado a presbítero, é sagrado a pastor ou sagrado a bispo, meus irmãos, você não tem domínio sobre a vida das pessoas, você não é um imperador, você é um pastor. Um pastor, ele foi colocado naquele lugar para servir. A reverência que é dado a ele é porque as pessoas reconhecem o chamado de Deus na vida daquela pessoa. Exemplo, eu tenho o bispo João Mendes como uma autoridade espiritual na minha vida, porque ele demonstra que é um homem chamado por Deus. Então, e ele não utiliza desse atributo, dessa autoridade, para pesar sobre a minha vida ou a vida de qualquer um, ordenando, mandando, sendo um tirano. Ao contrário, ele se coloca como servo. Exatamente. E como exemplo, modelo para o rebanho. Algo que nós temos de entender. Todos aqueles que foram chamados por Deus, todos aqueles que foram vocacionados por Deus, eles devem ter uma vocação eficaz. Essa história que as pessoas não têm nada a ver com a minha vida, que a minha vida particular é uma coisa, está completamente errado. Quando você aceita Cristo, tu passa a ser uma carta viva. Testemunhar tem muito mais a ver com aquilo que você é do que aquilo que você faz. Porque quando você se transforma numa nova criatura, em todos os aspectos da sua vida, você passa a ser um exemplo, porque você passa a ser um cristão, ou seja, uma cópia de Cristo naquele lugar. Então você passa a ser exemplo. Você tem de ser exemplo dentro da sua casa, exemplo no seu trabalho, exemplo na rua, exemplo nos seus negócios. Tem de ser exemplo. Ah, mas olhe para Cristo, não olhe para mim. Você está errado. O nosso irmão Paulo, ele fala, olhai para mim como exemplo, como eu sou, olho para Cristo como exemplo. Então nós temos de ser exemplo. Você que acha que a tua vida não tem nada a ver com o teu chamado, eu sinto dizer, provavelmente tu nunca nem foi chamado. Eu vou dizer uma coisa para esse amigo, irmão, que não sei porque você está acompanhando aqui e ouvindo a gente falar, né? Mas presta atenção, continue pregando com seu orgulho, pode continuar pregando com a sua vaidade, você pode continuar pregando por ganância, para arrumar dinheiro, pode continuar pregando em pecado, pode continuar pregando em pecado, não há nenhum problema, tá? Jesus não vai te condenar não por causa disso. A palavra que ele trouxe é que pode condenar você. No último dia, ele vai dizer assim, olha, eu não vos conheço. Pode acontecer de ele falar para você, olha, eu não vos conheço. Mas, Senhor, eu fiz tanto, eu preguei para multidões, eu levei muita gente nas igrejas, eu expulsei até demônios, eu curei enfermos, eu fiz e eu aconteci. Milhões de seguidores no YouTube, milhões no não sei aonde, no Instagram. Eu fiz tanta coisa, Senhor. Então, mas olha, meu filho, eu não conheço você. Então, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Então, de que adianta ganhar o mundo inteiro, perder? Uma alma vale muito. Então, eu, como pregador que sou, eu ponho minhas barbas de molho, eu todo dia vigilante, cada vez que eu ouço, eu leio essa palavra, eu leio a palavra de Deus e que eu sinto, sabe, a palavra vem contra em mim, eu temo e tremo, né? Eu estou procurando melhorar a cada dia, sei que nós estamos cheios de defeitos, de pecados, a gente vai procurando melhorar as ações, evitar certas coisas
que vem ao encontro, ou vem de encontro àquilo que não podemos adotar como homem de Deus. Por exemplo, nem como tendo, olha aqui, um versículo aqui, não como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E deixa Deus cuidar do rebanho, seja o exemplo, sejamos nós o exemplo, preguemos a palavra de Deus e deixa a pessoa cuidar, deixa Deus cuidar de cada um. O Bispo Macedo, ele faz um comentário aqui sobre essa passagem em relação ao rebanho de Deus. Eu vou ler para você, atente. Pedro tinha experiência particular com esta palavra, pois ao ouvir do próprio Salvador, antes de ele ascender aos céus, está lá em João 21,16, as ovelhas não pertenciam aos apóstolos, nem aos pastores ou aos presbíteros que cuidavam delas, mas ao próprio Deus. Isso é muito importante. A ovelha não é nossa, a ovelha não é sua, a ovelha é de Deus. Cuidado com isso, porque tem gente que procura hoje, em pleno desse século que vivemos, atrair as pessoas para as suas igrejas, os seus ministérios, o seu trabalho, em busca de tirar dessa ovelha a sua lã, aquilo que ela tem, que é o seu dízimo, que é a sua oferta, mas visando o benefício pessoal desse pregador. Não sei se eu falo com alguém, talvez não exista isso. Pode ser que nem exista isso, né, pastor Douglas? Agora é o seguinte, é natural, é mistério que você, como o homem de Deus, o pastor, enfim, que tem o seu ministério e cuida das ovelhas, ela vem tirar das ovelhas realmente o sustento pastoral é natural. Pastoral, o desenvolvimento da igreja vem disso. A oferta, o dízimo é perfeitamente normal. Há quem conteste isso também. Eu não dou dízimo, eu não dou oferta, porque o pregador tem que ser um lobo solitário, viver pregando na praça e nas ruas. Então, acompanhe o pregador da rua. Eu quero ouvi-lo, mas não me interessa nem como é que ele come. Como é que ele come. Então, está escrito, aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho, mas não de forma escrachada, exorbitante, tirando apenas por objetivo pessoal a sua própria condição de poder se apresentar para a sociedade. Então, é um negócio muito cuidadoso, é uma palavra muito séria, mas vale a pena de vigiar sobre isso. Pastorear significa alimentar, cuidar e proteger as ovelhas do perigo. Como um animal dócil, a ovelha está sujeita a se perder e a se ferir. Por isso, ela deve ter um responsável para zelar por sua integridade. Quem pastoreia precisa ter disposição para atender às necessidades do rebanho divino. Isso é muito forte. Você tem ideia como é que as pessoas são assim gratas e são muito, às vezes, elas confiam no seu pastor. Ela às vezes quer ligar, eu não vou citar aqui nenhum caso, porque até pega mal pra gente. Mas, por exemplo, de receber ligação 11 da noite, meia-noite. Pastor, o senhor pode orar por mim? 3 horas da manhã, o senhor pode orar, eu estou com um problema. E você tem que fazer. Nós temos que levantar de bom grado, ir para um lugar e atender aquela pessoa e fazer oração, de fato, orar junto com ela, sofrer juntamente com ela, cuidar, e se verifica perigo, alertar, cuidado com isso, com aquilo. Esse é o papel nosso, é o papel do pastor. Está muito claro para mim essa mensagem, muito clara mesmo, né? E assim, voluntariamente, naquela época de perseguições à igreja primitiva, né? A função do pastor era perigosa, como até hoje é, e muitíssimo trabalhosa. Eles eram alvos das penas mais cruéis aplicadas pelos perseguidores. Porém, mesmo debaixo de sofrimento, as Escrituras afirmam que em nenhum momento a tarefa pastoral deve ser exercida com constrangimento, por obrigação, como se lhe for imposto um jugo pesado, né? O pastor também não pode cuidar do rebanho divino agindo como um mercenário, influenciado pelo lucro ou pelas vantagens pessoais. Antes, deve ser movido pelo seu amor a Deus e às pessoas que lhe foram confiadas.
Aí vem, o trabalho ele vai expandir, ele vai crescer. Você vai ter tudo que você precisa para desenvolver o seu ministério. O que precisar para pregar o evangelho, Deus vai dar para a gente. Deus vai dar o que você precisa. O que nós precisamos, Ele vai dar. Seja um carro, pastor Douglas, seja um navio, seja um avião, seja o que precisar, Ele vai lhe dar para o senhor poder desenvolver o seu trabalho, se isso for da vontade dEle. Há ministérios que são muito prósperos mesmo, né, e que estão trabalhando em todos os lugares, em todos os continentes. Por exemplo, a minha igreja universal está em todos os continentes. A Assembleia de Deus está em todos os continentes. A Batista, ministérios que avançaram além do seu tempo, estão pregando o evangelho por muitos anos, por séculos. E vão continuar. E para isso acontecer, tem que ter organização. É necessário que haja até o CNPJ, ou que haja, né, uma organização. E há também quem é contra o CNPJ. Tem uma galera aí que é contra tudo, né? É contra tudo, né? Mas a questão da organização da igreja, ela tem de se organizar juridicamente. Nós estamos num país e todo cristão ele respeita as leis do país, desde que essa lei não interfira na palavra de Deus. Perfeito. Interferiu na palavra de Deus, essa lei ela é desprezada automaticamente. Okay. É por isso que esses países onde há uma certa ditadura, onde não há uma liberdade, eles não gostam do cristianismo. Porque se tiver uma lei que proíba a existência de igreja, ou então que tem de mudar as escrituras sagradas, que não pode mais dizer isso, ou aquilo outro da Bíblia, com certeza os cristãos vão ser presos. E todo cristão verdadeiro está preparado para dar a sua vida em prol do evangelho. É isso aí. Vamos continuar então a nossa leitura da palavra. Diz assim, e quando, é o versículo 4 do capítulo 1, de 1 Pedro, capítulo 5, 4. E quando aparecer o sumo sacerdote, alcançareis a incorruptível coroa da glória, pastor. A incorruptível coroa da glória. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu vou deixar os 3 últimos para o final, parei aqui no 7. Diz assim, ele tem cuidado de vós. Comentário aqui do Bispo Macedo, antes do pastor Douglas, ele fala o seguinte, Deus se interessa por tudo o que diz respeito à vida dos seus filhos, né? Seja na esfera espiritual, seja na esfera terrena, diferente dos deuses pagãos que eram frios e distantes dos seus devotos, o Senhor Jesus se apresentou de forma gentil, atenciosa e fiel aos seus. Ele disse que o Altíssimo alimenta o pardal, a mais comum de todas as aves. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 26. Ele disse que veste de forma gloriosa um simples lírio do campo, Mateus 6, 28, e que mantém em sua memória o número de cabelos que contém na cabeça de cada pessoa, Lucas 12, 7. Ao afirmar tantas vezes o seu imenso cuidado conosco, o Salvador espera receber da nossa parte a confiança total nele, e não ansiedade ou preocupações. Quem de fato crê, lança fora todas as inquietações da alma, e assim deixa de viver aflito com os problemas do dia a dia, ou aterrorizado, com medo do futuro. Mateus 6, 25. Lança sobre ele toda a ansiedade. O que crê realmente confia. É difícil você se manter
e ao mesmo tempo não é. E que nos dá a condição de nos mantermos fiéis e crentes em Deus, confiantes em Deus, é o próprio Espírito Santo. Exato. Esse texto aqui, ele é muito rico, né? Primeiro ele dá essa palavra nos pastores. No versículo 4, ele vai dizer o que vai manter você firme diante da presença de Deus. E aqui não só para pastores, mas também para toda a igreja do Senhor. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória de Deus, né? Da sua glória. Isso aqui é fantástico. Quando nós nos espelhamos em Cristo Jesus, nosso Senhor, e temos por esperança a sua vinda, nós temos em nosso ser a certeza de cumprir a nossa vocação. E no versículo 5, nota-se que ele acaba trazendo aqui pontos para jovens, para a família, para as pessoas mais velhas, e do trato de uns aos outros. Ele diz aqui, ó, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Versículo 6, lendo da parte B do versículo 5 para baixo. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso aqui é fantástico. Primeiro, toda pessoa que quer ter uma vitória diante do Deus que ela serve, ela precisa ser humilde. Ela precisa estar no estado de humildade, e não apenas com Deus, mas para com o seu próximo. Se você não consegue respeitar o seu irmão, a pessoa que está do seu lado, imagine se você conseguirá respeitar a Deus que você não vê. Se você não consegue ser humilde com aquela pessoa que está ao seu lado, como que você vai ser humilde perante ao Deus que te chamou? Por isso que ele diz: humilhai-vos perante a Deus. Todas as suas solicitudes da sua vida, todas as suas dificuldades, todos os seus problemas, tem uma solução. E essa solução, ela está diante do Senhor, ela está em Deus. Por isso que nós temos de nos humilhar perante Ele. Tire a soberba do seu coração, pois Deus resiste aos soberbos. Portanto, creia na poderosa mão de Deus para que Ele possa agir em sua vida, para que no tempo oportuno Ele te exalte. Não é o homem que vai te exaltar. Não são as pessoas que vão reconhecer o seu valor. Não são as pessoas que vão direcionar para você benesses. Tudo isso vai vir da mão de Deus, se tu confiar nele. Por isso que aqueles que confiam em Deus, como está no versículo 7, ele não guarda nenhuma ansiosidade para si. Ele não está ansioso por coisa alguma, aleluia. Mas ele entrega a Deus no altar toda a sua ansiedade. Ele lança sobre Deus a sua ansiedade. E sabe por quê que ele faz isso, bispo? Porque ele tem plena convicção que Deus está cuidando dele. Acabou. Isso é fé. Por que você está em paz? Isso é fé. Por que você está tranquilo? Porque eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Isso aí. Eu estou diante de Deus. Eu tô em paz. Eu vivo em paz. Eu tenho vida e vida em abundância diante de Deus. Muito bem. Nós vamos seguir para fechar aqui o nosso estudo de hoje. Assim, ó, o versículo 8, assim: sede sóbrios, sejam sóbrios, tranquilos, né? Vigiai, porque o diabo, aí entra o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Esse é o seu adversário, é o meu adversário. O adversário não é seu irmão, não é seu colega de trabalho, não é sua mãe, não é seu pai, não é seu filho, não é seu marido, não é sua esposa. O adversário não são as pessoas que ele, às vezes, tiram até a paz. Mas o adversário seu é o diabo. Chama-se potestades, principados, dominadores desse mundo tenebroso.
Esse é o meu adversário. Esse é o nosso adversário. Então, quando você odeia o seu irmão, você está se unindo ao diabo. É ele que odeia o teu irmão. Jesus jamais odiou. Não odeia a você, nem a mim, e nem o irmão que você quer odiar. Não odeie. Não tenha raiva das pessoas. A raiva até pode ter um pouquinho, mas é só um pouquinho. Tá? Irá. Mas não pode demorar muito. Não Irá pode e não pecar. Não pode dormir com raiva no coração. Não pode pecar. Não pode, antes de dormir, pede perdão a Deus e perdoa o irmão também. Tá? Liga para ele. Porque não pode deixar o sol se pôr com a ira dentro de si. De forma alguma. Quando o sol vai... Olha, o sol vai se pôr. Então, opa, se eu perdoar meu irmão, eu não posso dormir porque vai que eu não acordo. Vai dormir em dívida. Vai que... Jesus ou a pessoa não agora. Acorda, né? Ou não acorda. Ou a pessoa que você está odiando morra. Morra. Você está até preso a ela. Meu Deus do céu, olha, é uma via de mão dupla, é uma amarração. Enquanto se tem tempo, faça-se o bem, né? Você sabe, eu ouvi uma vez, não me lembro, eu não sei falar direito, mas um fato de que uma pessoa, por exemplo, que tem uma mágoa de alguém, está com raiva de alguém, então ela está amarrada àquela pessoa. Ou seja, se aquela pessoa morre e apodrece, aquele que tem raiva da pessoa também, que estava com raiva dela, apodrece junto com ela. É como o homem que se une a uma prostituta. O homem que se envolve com uma mulher endemoniada, prostituta, uma mulher totalmente cheia de demônios, que acontece muito isso, ou vice-versa, ou o homem também, que é cheio de demônios. Existem homens que também são endemoniados. Então, quando a pessoa se envolve com uma pessoa endemoniada... Fora do laço do casamento. Fora do casamento... O demônio passa para aquela pessoa. O demônio passa, não. Os dois passam a estar amarrados. E os dois se perdem, vão para o inferno, porque um contamina o outro. É o que diz a Bíblia, né? Então, aquele que une o corpo com uma prostituta. Você não pode morrer com raiva de alguém. Você não pode deixar o sol se pôr com o seu coração magoado, porque vai que você não acorda no dia seguinte. Vai que Jesus te chama, ou chama aquela pessoa que você está com raiva. Você vai também para o inferno juntamente com ela. Então tenha cuidado disso. Eu estou lendo aqui, 1 Pedro, capítulo 5, 1 Pedro 5, versículos 6, 7, 8 e 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firme na fé. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos em todo o mundo. Aí, para finalizar, diz assim: e o Deus o Deus da graça, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Aí vem aqui, por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi brevemente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, ósculo de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Então, fechando aqui, pastor Douglas, voltando aqui ao versículo 9, o senhor pode comentar o 8 e o 9, e os votos também do apóstolo Paulo. Nós vimos aqui, primeiro o 8, né, e o 9, né, esses dois, eles são um basilar para a fé cristã. Primeiro, né, nós temos de aprender a ser sóbrios. Nós temos de ser sóbrios. O que é ser sóbrio? Ser sóbrio é uma pessoa que procura produzir em si o fruto do Espírito. Fazer o bem, plantar o bem. Gálatas 6, Gálatas capítulo de número 6, diz para cada um de nós: não se engane, de Deus ninguém zomba. O meu filho fala que eu sou um homem de gelo. Ali gelado. Pode estar com o mundo está desabando. O meu filho também fala a mesma coisa.
Ele fala, pai, o senhor tem um coração de gelo. Eu falei, eu não, filho, pelo contrário, né? É porque eu fico em paz, eu sei quem é que cuida de mim. Exato. E a gente tem que ser sóbrio, né? A gente não pode deixar as emoções tomar conta do nosso ser, porque quando a emoção toma conta, é sinal que a tua carne está gritando. E quando a carne começa, então, a gritar, você começa a fazer tudo de errado. Então, a tua mente, ela não pode ser uma mente carnal, ela tem que ser uma mente espiritual. A mente espiritual, ela acessa os céus. E a mente carnal acessa a terra. Então, quando eu estou com a minha mente carnal, as minhas saídas serão sempre saídas terrenas. E as saídas terrenas, muitas delas não estão em consonância com o propósito divino, que é espiritual. Exato. Então eu tenho de estar com a minha mente espiritual super alimentada. Eu tenho de estar com a minha mente espiritual super bem. Porque aí vai ter um paralelo. Por isso que ele diz, sede sóbrios e vigilantes. Eu tenho de vigiar. Eu tenho de vigiar porque existe pequenas ciladas. O diabo não faz você pecar. Quem peca é você. Por isso que você é culpado. Mas ele vai criando ciladas. Exemplo, nós estamos às quarta-feiras estudando lá o Antigo Testamento. Muito da história de Israel. Você nota que o diabo não obrigou Israel a fazer aliança com o povo estrangeiro, fazer alianças políticas, militares, adorar outros deuses. Mas sempre colocou isso como uma saída, como uma porta. E muitas das vezes na tua vida isso vai acontecer. Você está passando por um problema muito sério e vai abrir uma porta, você vai abrir um portal. Você vai olhar e vai falar, meu Deus, esse portal veio existir. E Deus fala para você, não entre. Eu abri aquela frechazinha ali, aquele pedacinho ali estreito ali para você passar. Aí tu fala, Senhor, aquele portal é lindo. Não, eu quero que você passe pelaquela fenda ali, daquela agulha ali. Eu quero que tu passe pelaquela fenda ali. E você tem de passar pela fenda. Vai se machucar, vai ser ruim, vai ser trabalhoso. Tem que um pouco, né? Bastante. Com jejum, né? Mas quando tu passa do outro lado, tem pastos verdejantes. Quando você passa pelo portal, do outro lado está um deserto. E então, por isso que ele diz que o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Mesmo que tu brinque de ser crente, o diabo não vai brincar de ser diabo. Ele vai ficar ao seu derredor. E em volta de você tem uma proteção. Os anjos do Senhor acampam ao seu redor. E essa proteção, ela só poderá ser quebrada de dentro para fora. De que maneira? Você pega lá os frutos da carne, tu pega lá 1 Coríntios capítulo 6, tudo aquilo que é chamado de pecado abre uma brecha no mundo espiritual e o diabo então pode te tragar. Por isso que ele diz, resisti-lhe firmes na fé. Aleluia. Não existe sofrimento que possa te tirar da presença de Deus, pois está tudo no controle de Deus. Você não precisa de artimanha nenhuma para isso. E é interessante aqui, ao término, quando ele fala, né, do Silvano. Silvano era um dos 70, né, que estava ali no meio daqueles 70 que continuou na obra. E no término, ele tem algo que eu acho fantástico. Paz a todos vós que vos achais em Cristo Jesus. O que ele quis dizer com isso? Ele escreve essa epístola para um povo que estava sofrendo, mas verdadeiramente ele sabia que se eles estivessem verdadeiramente em Cristo, eles teriam paz, pois aprenderiam a resistir ao diabo com a fé, teriam um bom testemunho, iriam sofrer muitas das vezes, mas sendo justo, e assim Deus iria ter ciúme, zelo deles, iria comprar aquela dor, aquela luta e iria dar a vitória a eles. E acima de tudo, mesmo que a vitória humana não viria, existe uma vitória que nenhum ser humano pode conquistar, que é aquela que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário, que é a nossa salvação e a vida eterna com Ele. Muito bem, irmãos, chegamos ao final do nosso estudo de hoje e agora vamos preparar para a oração. Prepare aí o seu coração,
Prepare o seu copo com água também, o meu já está aqui preparado. E vamos agora entrar em oração por todos os nossos amigos que nos pedem aqui ajuda em oração. Vamos orar pelo Jesuíno Dagmar Batista e família, Denise Matos e família, Vera Lúcia da Silva Caetano pede oração por Daniele e família, Alexandro Gomes pede oração pela família, Derli Fátima pede oração para os filhos Kelvin, Fernanda, Kemila e Ketila, sobrinho Alex, etc. Pede também libertação. Também oramos pela Yolanda, que está com depressão, meu Deus. Jaqueline e família, Eliane Silva e família, Patrícia Magalhães, oração por toda a família Stenbach, Sandra Cavalcante e família, pastora Fátima Juncken, Gabriel Jesus e família, Hugo Marques e família, Laudiceia Barcelos e família, Adélia Toledo e família, Eliane Campos e família, Rosa Souza e família, Souza de Nascimento, Salles Campos Ribeiro, Davi e família, Wagner Alves Pegas, Lucas e Luciane, Antônio Ninho e família, Roberto Monzato e família. Bom, são esses aqui os nomes que eu tenho para oração. Então, amados, encerramos hoje então o estudo de 1 Pedro, né, com o capítulo 5, foram 5 capítulos, e vamos entrar na próxima semana no livro de Romanos. Acompanhe também que vai ser gravado e deixado aí à sua disposição. Mais uma vez, oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós estamos na Tua presença, meu Pai. A Tua palavra nos assegura de que onde houver 2 ou mais pessoas reunidas no Teu nome, o Senhor se faz presente entre elas. Eu sei que Tu estás aqui, entre mim, o pastor Douglas, a Carla e todos os nossos que acompanham agora esse estudo através dessa rede, através desse programa. Então, Pai, te pedimos que o Senhor visite a todos que oram neste momento. Aqueles que se encontram atribulados, depressivos, angustiados, com problemas de saúde. Ó Deus, o Senhor enviou Jesus para nos curar, para nos salvar e para perdoar os nossos pecados. Então, Senhor, o Senhor levou sobre si a enfermidade, o Senhor nos levou toda a maldição que estava sobre nós. Então, visita agora, meu Deus, neste momento, esta pessoa que está desesperadamente desesperada e precisa da tua ajuda. Precisa agora que o Senhor entre com o teu poder, meu Deus, com a tua providência e arranca todo o mal da vida dela. E a resposta, meu Deus, seja o alívio, seja a paz, seja, meu Deus, a cura desta doença, seja a cura deste mal que assolou esta pessoa, vindo da parte do maligno, da parte do diabo. Então, o Senhor te repreenda, Satanás, nessas vidas. O Senhor te repreenda em toda esta casa, em todo este lar, onde você estiver, seja repreendido e seja amarrado todas as intenções que vêm da tua parte. Nós entregamos todos nas tuas mãos e pedimos, ó Deus, a tua bênção também sobre este copo com água. Peço ao Senhor que coloque virtudes nesta água, meu Pai. Coloque o teu poder agora nesta água, sim, nessas águas, e que ao beber dela esta pessoa sinta o refrigério, sinta a tua paz, que seja o teu espírito. Aliás, a água simboliza o teu Santo Espírito. Então, que seja o teu espírito a entrar dentro dela, Senhor, e a vasculhar, e a entrar em todos os seus órgãos, os mais remotos do seu corpo, Senhor, onde houver uma bactéria, uma doença, onde tiver, meu Deus, o mal assolando esta pessoa, que ao beber desta água, ela venha a ser curada, venha a ser abençoada, ainda que ela não perceba, que ela venha a ser abençoada e salva deste mal, no nome de Jesus. Amém. Beba da água. Eita, que água boa, rapaz. Graças a Deus. Irmão, ficamos por aqui. Que Deus abençoe vocês. E um testemunho rápido. Quando eu cheguei na igreja, lá nos anos 80, eu tinha tantos problemas. Você sabe que eu orava por alguma coisa e depois outras coisas foram desaparecendo. Quando eu vi, não tinha mais nada. Enquanto eu orava por uma situação, Deus curava a outra.
Às vezes você bebe água aqui e não percebe na hora nada, mas Deus está operando maravilhosamente e abençoando a tua vida pela tua fé. Fique com Deus até semana que vem, até o próximo programa com a leitura de Romanos, capítulo 1. Um abraço. Obrigado, um abraço. Douglas. Um abraço. Deus abençoe o senhor. Obrigado mais uma vez por estarmos juntos aqui nessa fé, nessa peregrinação. É um prazer ter o pastor Douglas sempre conosco aqui no programa Deus Pode, tanto na rádio como agora aqui diretamente do nosso escritório pastoral. E assim vai. Deus abençoe a todos. Tchau, pessoal. Amém. Deus abençoe.